Estimados amigos, camaradas, depois desta intervenção da nossa amiga Heloísa Apolónia, dos Verdes, bem me apetece dizer, está dito e ficamos por aqui, viva a CDU! Mas, ainda assim, se me permitem, uma saudação a todos vós, particularmente a todos aqueles que aqui nas Caldas da Rainha resolveram estar nesta grande iniciativa e, por seu intermédio, também a nossa saudação à população. Uma saudação aos nossos amigos do Partido Ecologista Os Verdes. Naturalmente, também uma saudação aos meus camaradas de partido, do Partido Comunista Português. Mas os meus camaradas não se zangarão comigo se eu saudar com uma grande força, com uma grande simpatia, até com admiração, os homens, mulheres e jovens que estão nesta sala, que não sendo nem comunistas, nem do Partido Ecologista aos Verdes, estão neste grande projeto da CDU. Bem-ajam, bem-vindos à nossa iniciativa. Vamos entrar na campanha eleitoral para as legislativas, onde se vai decidir muito do futuro da vida do país e do povo. Eleições para eleger deputados, não para eleger um primeiro-ministro, fraude que ontem foi ressuscitada com a encenação de um debate entre Rio e Costa, promovidos pelos meios da comunicação social, que, segundo eles, seria o debate decisivo. Afinal, e tão só um debate que não decidiu coisa nenhuma. A questão central está na eleição de 230 deputados e será a sua composição e arrumação na Assembleia da República que determinarão as soluções institucionais. E o de saber, e esta é a questão central, se vamos avançar e consolidar os passos adiante que se verificaram e abrir caminho à construção de uma política alternativa com o reforço da CDU, ou se vamos andar para trás, seja pelas mãos do PS, seja pelo PSD e CDS. Nesta fase da vida política nacional, há uma afirmação que podemos fazer. Foi a CDU que deu uma contribuição mais decisiva nos avanços verificados. Direitos que alguns julgavam perdidos para todo o sempre foram repostos. E no plano do fim dos cortes dos salários, do aumento extraordinário das pensões e das reformas, no aumento do abono de família, na gratuitidade dos manuais escolares, nos passos sociais, na baixa do IVA da restauração, entre outros, isto demonstra que são propostas que todas elas têm a marca, a proposta do PCP, dos Verdes, da CDU. Insuficientes, é verdade, limitados, de facto, mas avanços que melhoraram a vida dos portugueses. Avanços que tiveram o voto contra do PSD e CDS e também a resistência do PS. E perante vós dizemos, olhos nos olhos, que quem votou na CDU pode ter razões fortes para sentir com orgulho que o seu voto dado há 4 anos foi um voto respeitado, foi um voto honrado, porque soubemos fazer aquilo que dissemos na campanha eleitoral, que concretizamos, e por isso é que nós dizemos, vale a pena o voto na CDU. Aos que votaram, aos que querem votar, vale a pena votar nesta força coerente que fala a verdade.
E temos esta contradição. Avanços muito aquém do que era possível, porque o PS não se libertou das políticas de direita e sempre contou em momentos decisivos com o PSD e o CDS, que funcionaram como autêntico pronto-socorro do governo em muitas matérias. E, por isso mesmo, é que nós consideramos que quando ouvimos a líder do CDS dizer as esquerdas encostadas, quando ouvimos o PSD dizer, portanto, um governo de maioria de esquerda, pois vamos lá ver. Então, qual foi a divergência do PSD e do CDS em relação, por exemplo, ao encharcar de dinheiro no processo Banif, na reestruturação do Banif? PS, PSD e CDS estiveram juntos. Como é que se entende, afinal, tanto essas classificações, quando, por exemplo, em relação às PPPs, em relação ao táxi, que é um setor nacional em que uma multinacional hoje determina, portanto, esse transporte, quem é que esteve lá em conjunto? PS, PSD e CDS. Quem está junto em relação às questões da dívida, do serviço da dívida? A mesma visão, o mesmo objetivo, a mesma submissão. Quem é que, em relação ao déficit e à redução a mata-cavalos, que foi mais radical do que a própria União Europeia exigia? Uma União Europeia que exige, portanto, pelo menos, vai lá, 3% de déficit. Pois, ouvimos PS, não ouvimos PSD e CDS, mas sabemos o que eles pensam, que se reduziu o déficit para 1,2%. E por que não 2,5%? Ainda por cima estávamos no quadro das perspectivas da União Europeia, em que cada décima, camaradas e amigos, cada décima vale 200 milhões de euros. Ou seja, um ponto percentual a mais seria 2.000 milhões de euros. E quando os ouvimos dizer que não há dinheiro, então era caso para dizer não fizessem o que fizeram em relação ao déficit e haveria dinheiro para a saúde, para os transportes, para as reformas e para as pensões. E por isso, no tal debate decisivo de ontem, tais questões passaram como cão por vinha vindimada. E depois puseram-se ali a medir se um tinha ganho ao outro, enfim. Mas se colocassem, se os jornalistas, os comentadores sempre tão atentos, se tivessem colocado, então qual é a posição de vocês em relação ao déficit, em relação à dívida, ao serviço da dívida, em relação à legislação laboral, em relação às PPPs? Pois podíamos dizer, camaradas e amigos, aqui ficavam empatados. Não haveria vitória de ninguém, porque eles têm o mesmo objetivo, a mesma política em relação a estas questões que eu coloquei. Por isso é que colocamos esta questão de avançar ou andar para trás. Parece um exercício simples, mas a verdade é que aquilo que se foi conseguido foi com a intervenção, a persistência, a determinação do PCP, do PEV, durante estes 4 anos. Quantas vezes o Partido Socialista se sentia incomodado? A primeira palavra que dizia era não. E nós persistíamos e conseguíamos que esses avanços fossem concretizados. Mas o PS ficava sempre com uma pedra no sapato. Aliás, ainda recentemente o Ministro das Finanças, que é uma figura omnipotente e omnipresente, incluindo nessas reuniões para examinar a proposta de orçamento do Estado, dizia que, bom, isto era muito melhor com uma maioria absoluta, porque assim se atingiam mais rapidamente os objetivos. E dava um exemplo, camaradas e amigos, da legislação laboral. Este era o exemplo que dava. Mas o que é isso da legislação laboral? Perguntarão alguns.
Sim, foi o PS que apresentou uma proposta de alterações negativas para a legislação de trabalho, em que permite a possibilidade da caducidade da contratação coletiva, em que recusa um princípio que animou a Constituição e os constituintes do tratamento mais favorável aos trabalhadores. Uma proposta que visa legalizar a precariedade no sentido de que uma empresa que tenha muitos trabalhadores com vínculo precário tem que pagar uma taxa. Ora, os camaradas e amigos imaginam que os patrões preferem pagar a taxa e manter os trabalhadores com vínculo precário, com menos direitos, com menos custos. E propõem outra coisa espantosa em relação à juventude. Estão sempre a falar da juventude. Pois o Partido Socialista resolveu apresentar com o apoio do PSD e do CDS, uma proposta de alargamento do período experimental. Isto trocado por miúdos quer dizer, camaradas e amigos, que um jovem à procura de primeiro emprego ou um desempregado de longa duração tem sempre que recorrer ao período experimental. 6 meses. Podia dizer-se, 6 meses, se é para uma formação em relação à alta tecnologia, em relação a matérias de profissões muito exigentes, percebíamos, mas não. 6 meses para um empregado de balcão, para uma trabalhadora têxtil que esteja, portanto, perante uma máquina de costura. Enfim, para todos os setores, são 6 meses de período experimental. Imaginem, camaradas, a facilidade com que isto dá aos patrões. Antes de chegar aos 6 meses, mandam-os embora, sem direito a qualquer indemnização, em que não se paga nem subsídio de férias, nem férias, ou seja, um estatuto menor que pode ser afastado se o patrão assim o entender. E é por isso que nós ouvimos tantas loas, regressem ao nosso país, a dizerem aos jovens, regressem ao nosso país, pois nós gostaríamos muito. Mas o que é que os jovens vêm para cá fazer se encontram salários baixos, precariedade, direitos diminuídos? Naturalmente assim não vêm à sua pátria, coisa que gostariam de fazer como nós gostaríamos que acontecesse. E é por isso... E é por isso que nós fazemos este enfoque em relação à legislação laboral. Porque sempre, mas sempre, os direitos dos trabalhadores foram zona de fronteira entre a esquerda e a direita. E o Partido Socialista fez uma opção de direita em relação à legislação laboral. E por isso nada está adquirido. Tal como nós considerávamos que não haveria direito perdido para todo o sempre, também nada está adquirido para todo o sempre. Se alterar a relação de forças na Assembleia da República, não tenhamos ilusões. Andaremos para trás. Andaremos para trás, às vezes, até em coisas que aparentemente não são importantes. Nós conseguimos essa vitória espantosa dos manuais escolares gratuitos por toda a escolaridade obrigatória. Foi um avanço importantíssimo. Pois o governo que tinha votado a favor, contrariado em relação a esta matéria, descobriu que, enfim, as crianças que riscaram o seu livro, estamos a falar de crianças, porque é do ensino básico, em que livros que apontam a possibilidade de escrever, de fazer desenhos, de fazer colagens, pois não, senhora, isto é preciso reutilizar, não vão levar livro novo. É mesquinhez, camaradas. Uma medida de tão grande alcance e, precisamente, se vá tentar complicar esta ideia tão singela, mas bonita, que é o direito de uma criança ter acesso a um livro novo. E é este um pequeno exemplo, mas que, em relação ao futuro próximo, eles vão de inventar, não se esqueçam disto que eu estou a dizer, ou uma crise que pode acontecer, ou uma crise que está a acontecer, real ou fictícia, já estão a preparar as coisas para fazer pagar aos mesmos do costume os sacrifícios inerentes a qualquer crise do capitalismo. Vão anunciando. E por isso é que nós consideramos
que é importante este reforço da CDU. Não é para ter nem para estar. A Heloísa Apolónia, portanto, era deputada. Estava sempre numa posição elegível. Enfim, fazendo como os outros, deveria, enfim, instalar-se ali, portanto, e ir vivendo com aquele mandato. Pois, com a opinião favorável dos Verdes e da própria, nós fizemos esta proposta de uma candidata que conhece a vida, que tem tido causas importantíssimas na Assembleia da República e que aqui está, aceitando um desafio. Aceitando o desafio num distrito difícil para a CDU, como todos nós sabemos, em que é preciso, de facto, um grande reforço da votação na CDU para conseguirmos o objetivo, pois também aqui, camaradas e amigos, há condições para nós, com a contribuição de todos. Ela faz excelentes prestações, é verdade. Portanto, os Verdes têm tido um papel importantíssimo lá na Assembleia da República. Mas eu acho que devia ser feito um outro desafio. Não os deixemos sozinhos a estes candidatos aqui do Distrito de Leiria. Sejamos todos nós também um pouco candidatos desta força da CDU para eleger alguém que está do lado dos trabalhadores, do povo, deste distrito, que não tem nada a perder nem a ganhar, que não vem à procura, enfim, de qualquer privilégio, não. Quer servir o seu país, quer servir o seu povo, quer servir este distrito. Então, sim, camaradas e amigos, é um caminho de solidez, de segurança para a frente que nós estamos a travar. E se houver retrocesso, se andarmos para trás, não é o PCP nem o Partido Ecologista aos Verdes que pagam as consequências. Será o povo que pagaria as consequências. Porque eles pensam que se avançou demais. Pensam que, enfim, isto agora é dar tudo a todos. Quando, na prática, apesar destes avanços, continuam a existir problemas de fundo na sociedade portuguesa. Ainda recentemente ouvia António Costa dizer: vamos erradicar a pobreza em Portugal. É de homem. É importante, subscrevemos desta proposta. Mas como fazemos? Pois o PCP e a CDU têm uma proposta concreta. Quer acabar com a pobreza? Então acabe com este drama que há milhares e milhares de trabalhadores que trabalham empobrecendo devido aos salários baixos que têm. Aumentem os salários, aumentem o salário mínimo nacional e acabarão com a pobreza em Portugal. Sim, temos aqui uma força capaz de responder aos grandes desafios nacionais. E também a este desafio aqui no distrito de Leiria. Lembro-me sempre de um poema do Goethe, quando ele afirmava que quando um homem perde os bens, perde pouco. Quando perde a dignidade, perde muito. Mas quando perde a coragem, perde tudo. Eu creio que alguns bens já perdemos, embora recentemente alguns já recuperamos, mas estamos longe de perder a dignidade e muito menos de perder a coragem para continuar a acreditar de que é possível uma vida melhor, num país mais desenvolvido e de progresso, que o seu povo se sinta bem na sua própria pátria. E é por isso que esta CDU está convicta que travamos esta batalha com a confiança necessária para acreditar que é possível. Viva a CDU!